Pessoal, nossa aula sobre o Código de Hammurabi e o direito hebreu. Código de Hammurabi, bem importante, pessoal, tá? Considerado o documento jurídico mais importante do mundo antigo. Tá? O Código de Hammurabi recebeu esse nome em homenagem ao rei da Babilônia, Hammurabi, que viveu entre 1726 e 1686 a.C. Tá? Atualmente, a peça, um monolito ou estela, certo? De pedra, com 2,5 metros de altura, 1,6 metros de circunferência, tá? Na parte superior e 1,90 metro na parte inferior, quer dizer, um baita pedrão, né? Está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Tá? Esse é o Código de Hammurabi. Lembre-se, cuneiforme, fez as leis na pedra. Sabe-se que o Código de Hammurabi foi uma compilação de leis de vários locais da Mesopotâmia, onde o rei Hammurabi preocupou-se em implantar um ordenamento jurídico para melhorar seu reinado. A grande importância do Código de Hammurabi se dá pelo fato de que ele é um compilado de leis com a maior quantidade de leis encontradas até hoje nesse período dos povos antigos, tá? No período da Antiguidade. Tá? Ressaltando que o Código de Hammurabi foi encontrado na Mesopotâmia. Com um total de 282 artigos entalhados na pedra, o Código de Hammurabi seguiu os preceitos da lei de Talião, na maioria dos seus artigos, que se dividiam nas seguintes temáticas: leis para punir possíveis delitos praticados durante um processo judicial. Pessoal, processo judicial. Tá? E os delitos que eram praticados no processo judicial, quer dizer, tinha uma lei para regular isso. Lei que regulava o direito patrimonial, ok? Leis que regulam o direito de família e as heranças, tá? E leis para punir lesões corporais, leis que regulam os direitos e obrigações de classes especiais. O que é nas classes especiais, pessoal? Médico, veterinário, barbeiro, barqueiro, pedreiro. Tá? Nós tínhamos também as leis que regulavam os preços dos salários, pessoal, e leis adicionais que regulavam a posse de escravos. Finalmente, importante falar que na Babilônia, da época de Hammurabi, porque Hammurabi era um rei babilônico, foi o maior reino da Mesopotâmia. E o rei, para validar essas leis, usou do poder das divindades. Novamente, pessoal, usando as divindades para reforçar o seu poder. Ele informou ao povo que essas leis foram inspiradas por Marduk, o deus protetor da Babilônia. Tá? Direito hebreu. O Antigo Testamento, ou Torá, é a principal fonte do direito para os hebreus. Tá? Afirma-se que Moisés teria escrito o Antigo Testamento, mas isso não se tem resposta, pessoal. Porém, não se pode afirmar com plena certeza da exata confecção do Antigo Testamento. Tá? Do texto original, apenas os pergaminhos do Mar Morto foram encontrados. O acervo foi localizado nas cavernas de Qumran, próximas ao Mar Morto, sendo encontrado acidentalmente por pastores beduínos em 1947. Tá? São até hoje os relatos bíblicos mais antigos já encontrados. Ademais, presume-se que o corpo bíblico do Antigo Testamento foi elaborado ao longo de vários séculos, através da tradição oral. Lembra da tradição oral dos povos ágrafos, pessoal? Está aparecendo aí de novo. Apesar de já existirem, antes do rei Davi, alguns documentos escritos tais como o Código da Aliança, o Decálogo ou o Poema de Débora, presume-se que sua transcrição, a forma escrita, iniciou-se a partir do rei Davi, no século X a.C. Tá? Pessoal, no ano de 2008, foi descoberto no Vale de Elá, perto de Kiryat-Jafa, em Israel, o artefato de cerâmica denominado de Ostracon, datado justamente do século X a.C., quer dizer, o século onde viveu o rei Davi. Recentemente, mais especificamente em 2010, uma tradução do objeto foi apresentada pelo Departamento de Estudos Bíblicos da Universidade de Haifa. Tá?
onde se afirmou categoricamente que havia escribas em Israel que eram capazes de escrever textos literários e historiografias complexas, tais como os livros dos Juízes e Samuel, naquela época, pela tradução do Ostracon. Tá? Gente, percebe-se que a preocupação com viúvas e órfãos da sociedade era de grande monta ali nos escritos do Antigo Testamento, certo? Imputa-se ao rei a responsabilidade de controlar a diferença social, porém, mesmo após as primeiras transcrições escritas, o direito hebreu era transmitido essencialmente via tradição oral. Tá? Assim, em síntese, pode estabelecer a cronologia da escrita do do Antigo Testamento, pessoal. Sujeita, obviamente, às falhas em face da divergência doutrinária a respeito. Tá? Então, vejamos. Anos 640 a 609 a.C. Tá? São publicados os livros dos Juízes, Samuel e Reis. Em 587 a.C., Nabucodonosor II, que governou a Babilônia entre 604 e 562, sendo o arquiteto construtor dos famosos Jardins Suspensos da Babilônia, que você já deve ter ouvido falar, conquistou o reino da Judá. Daí a origem do nome judeu, ou seja, os descendentes de Judá. Nabucodonosor II destruiu a cidade de Jerusalém, escravizou seus habitantes e os conduziu para a Babilônia, notadamente para Ur, cidade natal de Abraão, sendo que os povos conquistados nessa época dão ao Deuteronômio e ao Pentateuco sua forma definitiva. Tá? No século V a.C., os hebreus, após o retorno da Babilônia, saíram da sua escravidão na Babilônia, concluíram o livro de Isaías. E nessa época surgiu Ruth e os profetas Ageu e Zacarias, que editaram o livro dos Provérbios, e pouco depois o livro de Jó. Tá? No século IV a.C., completa-se o Saltério. Também nesse século foi escrito o Cântico dos Cânticos, livro de Jonas e os 4 livros atribuídos ao autor chamado cronista. Os livros 1 e 2 do Paralipômenos e o livro das Crônicas, livro de Esdras e livro de Neemias. Por volta do ano 330 a.C., já com a influência do mundo helênico, nós já vamos chegar no mundo helênico, foram escritos o Eclesiastes e o Eclesiástico. Tá? No período dos anos 170 a.C., Daniel publicou o seu livro. E por volta do ano 100 a.C. surgiram os livros de Esther e os 2 livros dos Macabeus, e o livro de Judite. Simultaneamente, alguns judeus de Alexandria procuraram assimilar o pensamento grego sem sacrificar os seus próprios valores, nascendo assim o último livro do Antigo Testamento, o livro da sabedoria. Tá? Dessa forma, no tempo de Jesus Cristo, quer dizer, quando da vinda de Jesus Cristo, o Antigo Testamento, ou simplesmente como os judeus chamavam, a lei, tá? Estava totalmente constituída. E tem como parte principal a Torá, ou Pentateuco, que compreende 5 livros. Primeiro livro, pessoal, é a Bíblia agora, tá? Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, Levíticos. Quarto, Números. Quinto, Deuteronômio, ou segundo as leis. O Antigo Testamento tem como característica principal a divinização do direito. Pessoal, agora tem uma diferença bastante entre você usar um Deus para reforçar o teu poder, tá, e a respeitabilidade das normas, para o direito hebreu, que eles entendiam que era um direito enviado diretamente por Deus. E não a pessoa foi intuída por Deus, a pessoa foi... Estou pensando numa outra palavra aqui, a pessoa foi inspirada. Não, vinha diretamente de Deus. Tá? Sua única fonte. Não há, portanto, diferença entre norma moral, religiosa ou jurídica para o povo hebreu. Toda e qualquer violação das suas normas é considerado pecado e, portanto, crime, passivo das mais severas penas, tais como a morte por apedrejamento. Quer dizer, tinham penas gravíssimas lá, pessoal. Geralmente aplicava-se a lei de talhão, olho por olho e dente por dente. É certo afirmar que o Antigo Testamento
foi e continua sendo um dos principais pilares do ordenamento ético-jurídico do mundo ocidental. Ok? Pessoal, é isso.